Tudo bem, gente? Bom dia para vocês. Bom dia. Agradecendo aí por vocês estarem aqui hoje. O Bazar da Sétima Arte, assim, para resumir, é um evento que busca valorizar a mídia física de filmes, né? E a gente está chegando já quase no 10º evento. A gente faz a cada 4 meses aqui no Belas Artes, né? Que é o tempo que tem para as empresas que ainda lançam soltar coisas novas, né? Então, a cada 4 meses você vem aqui, tem um monte de coisa nova, cara. E sim, ainda sai mídia física. É importante que vocês entendam que é importante ter as coisas físicas. Não só... Você tem sua coleção de livros, você tem sua coleção de CD, e é legal você ter a de filme também, porque que, né? Vem o streaming e o brasileiro tem uma mania, né? Quando vem uma tecnologia nova, ele joga tudo que veio atrás no lixo e abraça, e depois, né, passa uns anos a gente se arrepende, né? Muita gente acha que já jogou várias coisas fora, e vinil, VHS, DVD, né? E tem coisas que estão valendo uma grana. E falando em Tokusatsu, nossa senhora, 10 vezes, multiplica isso por 10. Porque são artefatos históricos, assim, né? De um período. E hoje a gente tá correndo até para recomprar, né? Não! Eu nunca joguei nada fora. Minhas VHS o Adriano, Cara, ele então... preserva. Eu vi lá aquela entrevista do Gentili, eu lembro você falando, eu falei, nossa, cara, que incrível. Gente, então hoje a gente tá aqui com o Ricardo Cruz e o Adriano Almeida. Eles dois são os cabeças da editora Mozu, né? E eles estão lançando aqui, ó. Eles já lançaram o livro do Jasper aqui. É um guia visual, né? Não sei se vocês já conhecem. Isso aqui é animal, cara. E eles estão lançando aqui, ó, essa semana, né, meninos? Né? A gente oficialmente fora Friends, do Catarse foi no Anime Friends. Semana passada, né? Semana passada, isso mesmo. Então, ó, em primeira mão, né, depois do debate, os meninos vão estar ali na entrada do cinema, tem uma mesinha, eles vão estar vendendo lá, né? Se vocês quiserem pegar autógrafo, conversar, bater um papo depois, então, os meninos vão estar lá disponível. Ó. Gente, obrigado por estarem aqui. A gente vai começar agora o debate. Eu queria que os meninos se apresentassem aí pra galera, por favor. O Ricardo e o... Bom dia. Muito obrigado por estarem aqui nesse domingão. Estou muito feliz. Eu sou fã do Bazar. Acho legal pra caramba esse encontro de mídia física. Gosto muito de ter também os materiais físicos. Eu acho que está muito conectado isso com a nossa experiência na infância, na adolescência. Está muito conectado com aqueles motivos que nos tornaram fãs do que a gente é, né? A mídia física, ela faz parte no mundo dos anos 90, não é? No nosso caso aqui, que era o mundo de escassez. Você tinha que ter aquele objeto momentaneamente quando você alugava. Então tem toda uma experiência que eu acho muito legal, né? E a gente está fazendo, né? Eu junto com o Adriano, a gente fundou a editora Mozu para ocupar esse espaço da nostalgia vinculada às séries japonesas, que a gente acredita que é um espaço muito mal ocupado, e a gente está criando essa linha de guias visuais definitivos oficiais, licenciados da Toei Company, com imagens da época, e está sendo muito legal fazer. Já lançamos 2, vamos lançar mais um agora, ainda esse ano, que é o do Kamen Rider Black. E é isso, espero que a gente possa conversar um pouco hoje. Obrigado pelo convite. Legal que o pessoal está filmando, que, né, esse papo também rende, né, muita gente pode assistir aí online também. Então, vamos bater papo. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Como o Ricardo falou, inclusive, eu e o Ricardo, hoje a gente é sócio, mas a gente se conheceu por conta de mídias físicas. A gente se conheceu trocando fita VHS, episódio, muitas vezes disputando essas éramos fitas. Éramos inimigos. A gente vai querer saber mais dessas histórias. Antes da gente se conhecer, a gente caçava fitas de Tokusatsu VHS nas locadoras. Às vezes eu chegava, não, essa aqui já está reservada para Ricardo Cruz. Eu falava, quem é Ricardo Cruz? E eu livros na pegar ele, né? E às vezes e a gente ficava até a gente se conhecer. E a gente se conheceu num encontro parecido com esse aqui, mas era uma amostra de Tokusatsu que o Ricardo fazia, era o grupo Neo Animation, né? A gente se conheceu lá trocando fitas VHS. Então, a gente veio da mídia física e hoje estamos fazendo mídia física. O livro não tem versão digital. Tem muita Isso aí! A gente se recusou, muita gente pediu. Vai ter a versão digital? Não, jamais haverá uma versão digital. Que bom! Físico. É físico e limitado. Sai um pouco do digital, né? A gente quer que o leitor do nosso material não faça outra coisa a não ser se conectar com as páginas do guia, sem tela, sem nada. A gente faz parte desse clube que gosta da capinha, do estojo, de ver, então a gente quer a mídia física. Gente, precisa falar mais, né? Olha a introdução, né?
Cara, que legal. Ricardo, quando você viaja pro Japão, você percebe que os japoneses adoram mídia física, né? Eles lançam tudo. Exatamente tudo que sai de anime, tokusatsu. Sai em CD, vinil, DVD, Blu-ray, né? Você não vê lançamentos quando você viaja, assim. Coisa que passou na outra temporada já tem lá disponível. Sim. Eu acho que talvez seja o único lugar do mundo ainda que a indústria de mídia física ainda é uma indústria e não é um nicho só para colecionadores, porque acabou se tornando, né? Mesmo nos Estados Unidos, né, e tal. No Japão, não. Ainda tem, né, grandes lojas que vendem CD, que vendem DVD. VHS é um pouco mais difícil, aí virou nicho, mas tem. Né? Você vai na Mandarake, que é uma rede de lojas de memorabilia maravilhosa, assim, tem muitas, né, lojas pelo Japão todo. Tem toda uma parte só de VHS que é assim, lindo absurdo, de ver. Né? Laserdisc, lembra que você falou? Laserdisc, você encontra tudo, cara. Laserdisc está muito barato no Japão. Não me fala isso. Porque também é uma mídia que só deu certo no Japão e nos Estados Unidos, né? Acho que muito na Europa, charmosa. Você não acha charmosona? Eu acho demais. É legal que é o filme com o lado A e o lado B, né? Ele para, você tem que virar o disco. É o vinil do filme, né? Pô, é o vinil do filme. Você pensa, né? Com o capricho que o japonês tem para mídia física e isso aplicado para anime tokusatsu. Eu tenho um Laserdisc do Gaban, por exemplo, volume 1. Uau. Você abre assim, é um super diagrama, um pôster maravilhoso do Gaban com as imagens. Então, assim, vale muito comprar Laserdisc. Dane-se o discão. Você não precisa, você assiste, pode até assistir digital. Mas é o objeto, né? É uma obra. Ali, exatamente. É uma obra de arte, né? Mas a mídia é linda. Você puxa que vem aquele CDzão desse tamanho. Você se vê a mídia assim, é linda. Né? É um CDzão. Parece um bumerangue, assim, né? Dá pra tacar em alguém, né, cara? Não, e até hoje, né? Lógico, no Japão também tá vendendo menos, óbvio, né? Eles reclamam que as vendas caíram muito, que o mundo hoje é diferente e tudo mais. Mas é impressionante que ainda exista a loja, né? Porque aqui não tem mais, não existe mais, né? Aqui não, mas se a gente for Estados Unidos, Japão, ainda tem essa cultura mais forte do que nos Estados Unidos ainda sai tudo, cara, né? Sim. Tudo que lançamento, assim, tem aquela janela de lançamento que era antigamente das locadoras, ainda continua. E depois vai pro streaming. Né? Sai primeiro em mídia física, depois em streaming. É mesmo? Ainda? Nos Estados Unidos ainda tem isso? Tem tabelas de vendas, assim, ainda semanais que eles atualizam. É que o Brasil, a gente tem essa mania, né? Que nem eu falei de, não, tem streaming, que legal, né? Agora eu tenho tudo ali no controle ali. E outra, a indústria tá lá, né? A gente pega os filmes, chegam aqui, mas não são produzidos aqui. Assim como o anime não é produzido aqui, assim como o tokusatsu não é produzido aqui. Então a gente é um país que produz pouco e recebe o que produzem. Né? Então o país fonte do entretenimento naturalmente vai ter melhor ali, né, a sua produção de home video, de mídia física inclusive, né? E o mercado de nicho também nos Estados Unidos é muito forte, né? Então você pegar Jaspion, não era conhecido nos Estados Unidos, não passou nos Estados Unidos igual passou aqui. Eles têm Jaspion em Blu-ray lá, a versão americana. Tem, cara. Agora o Giban, o Inspector, o Black Kamen Rider, o RX, tá saindo tudo lá e é um mercado de nicho. Tem ali. uma empresa naquela discoteca, que é um grupo de fãs que estão fazendo e estão lançando material licenciado lá e tem esse mercado que se alimenta e se retroalimenta lá, né? Eu vi o do Jasper, vem todos os episódios num disco só. Num disco só, porque não tem o Jasper em Blu-ray no Japão, então eles juntaram. Eles vendem como Blu-ray, mas é SD, eles né? chamam de SDBD que eles chamam, Mas é o que saiu em Blu-ray no Japão, eles lançam em Blu-ray igual nos Estados Unidos, né? Então, o Kamen Rider e o RX, por exemplo, eles têm né? lá e a gente não tem aqui, né? Nossa, cara, eles são animais. Assim, é um trabalho de curadoria cabuloso, né? Anime, eles lançam, né? Animes antigos, né? Tudo. Anime tem de monte. E é curioso, isso me deixa bastante intrigado até. Quanto será que vende isso lá nos Estados Unidos? Né? Quanto que vende o Inspector? Vende o muito, Jaspion? Vende muito. Que é muito específico. A gente não tá falando de um Kamen Rider, do Gaban, que seja. Ou de um anime que foi popular ali nos anos 80, porque nos Estados Unidos tem esse apelo já. Eles pensarem algo muito específico que não tem tradição e lançar um Blu-ray. Será que vende 1.000, 2.000, 500? Não sei. Eu fico curioso mesmo. E você vê que é pro mercado americano que, por exemplo, eles poderiam, na hora de negociar a licença, vamos botar a legenda em português, em francês,
em espanhol. E nem isso eles fazem, eles estão ali pro mercado deles ali. É isso mesmo. Então tem venda ali, tem público, e é esse mercado nichado. Eles soltaram umas semanas atrás o Berserk, aqueles dos anos 90. Esgotou na pré-venda. Eles fizeram outra prensagem. Já tinha gente. O valor normal já estava o dobro no eBay. Ou seja, pra você ver que sim, tem muita demanda, cara. Pra anime e tokusatsu lá. E ele é uma empresa pequena, né? Eles vão em eventos tipo Comic Con, montam uma mesinha assim, e tem aquela ponte de Blu-ray, de DVD, assim, sabe? E é um trabalho de fã, assim, né? É surpreendente. É surpreendente. A gente adoraria ir para esse lado também. Eu acho que a Mozu, ela chega, né? A gente começa com os guias visuais definitivos, a gente ainda está engatinhando. Olha, vocês estão pensando em mídia física? A gente Fora sempre pensou. Né? Sim, a gente sempre pensou, porque também é um território mal ocupado, né? Um super mal ocupado, assim, você vê, antigamente tinha a FENAC, né? Tinha a Cultura. Saraiva. Você via muito lançamento de muitas áreas, assim, mas do nosso nicho, do Tokusatsu, quase não tem. E quando tem, assim, algumas coisas pirata, né? Eu me envolvi muito com a Focus Filmes, na época que eles lançaram os box de DVD do Jaspion e Changeman. Eu fui fazer um show no Japão e encontrei com o Hiroshi Watari, que é um dos atores, né, que participou de Jaspion. E eu, assim, eu tinha conhecido a Focus Filmes por um outro amigo meu, o Renato Siqueira, nosso amigo. E eu fiquei assim, cara, como que não tem Jaspion e Changeman no mercado? Assim, pô, DVD, ainda não tinha nem Blu-ray. E aí a gente foi à Toei Company, fizemos uma reunião, o Hiroshi Watari intermediou e a gente conseguiu ligar o Japão com a Focus e deu certo o negócio. Caramba, não sabia que você estava envolvido nisso, cara. Foi. Partiu de uma indignação de como isso não existe no nosso mercado. DVD, pô, Jaspion e Changeman DVD. E aí eles tocaram, aí naturalmente foi pra Jiraiya, Giban e tudo mais. Mas não foi o Ricardo que nota, legendou o box de Jiraiya. Não, é porque a Fox ela assumiu lá. Legendas, né? Puta, e a Fox fez muita merda, né, cara? Muita porcaria. É que na correria, né? A gente colocou revisa, até no livro, de raiva mesmo, assim, porque, nossa, tinha umas legendas assim que foram escritas por uma pessoa que não sabe escrever. Ou não foram escritas. Fomos nós que peguemos a inscrição. Tem isso escrito na legenda, oficial. Tem um print aqui no livro, inclusive. A gente pôs um print. Virou um clássico, né? Então, assim, a Focus desandou muito com os lançamentos lá, encomendaram um boneco horroroso do Jaspion, que parece uma coisa desfigurada. Mas, assim, é um lançamento que foi importante, né? Ele é muito lembrado, o box do Jaspion é super legal, né? Sim. E acho que desligou o som. Se bem que aqui dá pra ir no Gogó. Dá pra ir a capela. Mas foi bem legal resgatar. A Focus fez muita... Foi um lançamento meio desperdiçado, cara. Começou bem e foi... Porque eles pegaram imagem pirata. Sim. É complicado, cara. Você tenta fazer os negócios, fazer um trabalho legal... Mas eles foram por um caminho, tipo, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Pegaram imagem legal? Pegaram a imagem do canal da Toei. Da Toei Channel, né? Que era uma pessoa que gravava, mandava pro Brasil e era distribuído entre fãs. Eu acho que eles, pela lei do mínimo esforço, acharam também na internet isso e enfiaram a imagem no DVD. O único que tem imagem boa mesmo, assim, acho que é o primeiro do Jaspion. Os dois do Jaspion. O Jaspion tem imagem muito boa, cara. Eu até te mandei outro dia, eu falei, eu tava revendo, e eu falei, nossa, a imagem é melhor que a Master do Sato até, cara. Sim. Eu falei, nossa, tá melhor do que a do que ele colocou. Eu acho que eles usaram a Master da Toei, né? Na verdade, os dois boxes do Jaspion são bons. O do Changeman, eles usam um episódio do Toei Channel, que eu não lembro qual é o episódio agora, os outros... E aí começa essa coisa, aí o Jiraiya, aquela lambança total. O povo reclamou na época, e eu lembro que a Fox depois relançou, falando que tava acho que era o do Jiraiya. Eles lançaram o Jiraiya, mas perdeu o timing, né? Foram dois boxes com problema, depois eles fizeram, não foi nem um recall, eles lançaram um com a série toda. E aí esse tá bom, mas aí era tarde demais. No livro a gente conta essa história, que era pra ser a redenção do Jiraiya, né? Porque a Top Tape, quando traz o Jiraiya pro Brasil, já vai direto pra locadora. Aí voltou. Mas a Top Tape não lançou a série completa em VHS. Foram 9 volumes, foi até o episódio 36. É mesmo, né, cara? Então, aí a primeira vez que o Jiraiya ia sair completo ia ser pela Fox. E aí acontece todos esses problemas. Então, depois sai o primeiro box com problema, vem o segundo, que o pessoal já fica desconfiado. Quando vem o terceiro, acho que mais de um ano depois, 2 anos depois... Que é aquele que vem todos, né? Que são 10 que é o box preto, isso. Que já vem os Nossa, 10 isso é raro, cara. Hoje então. vale um rim, cara. E ele tá com a imagem boa. E ele tá com a imagem boa. Eles traduziram até as placas que aparecem. Foi o Ivan Betarelli que estava envolvido até.
Mas no fim já perdeu o timing. Então o Jiraiya, que talvez fosse para alavancar, foi o que afundou a Fox de vez, porque o próximo seria o Black Kamen Rider, né? Então, Olha, então, né? Que nunca saiu em DVD. nunca saiu. Não. E no Que Brasil, pecado, nunca. cara. e o Black Kamen Rider em VHS no Brasil só foram 10 episódios pela Cell True Videolar. São 5 Nossa. volumes com 2 episódios em cada. Então é uma série. O que a gente tem de material do Black Kamen Rider hoje é do que os fãs gravaram. Olha, que doido. Inclusive, Não, um na deles- TV... Ricardo Cerdeira, que faz parte da equipe da Mozu aí, que ajuda a gente com. Que doido, cara. É Que doido e que sorte a nossa, né? Porque graças a essas pessoas que registraram mesmo, gravaram da TV, que a gente hoje consegue ver dublada as séries, Exato, quase essa todas dublagem. e quase todos os episódios de todas as séries, né? Ah. Quase, E- falta pouca coisa. Que às vezes você vê um episódio tipo a Revolta do Pequeno Ninja do Jiraiya, tinha um problema de áudio ali no Manabu, agora já não tem mais, que são os fãs caçando por aí. Só que agora eu não sei se ele já enviou pra Sato ou não, porque até outro dia cortava o áudio ali. Sério? Mas a gente tem esse áudio completo por conta dos fãs. Então é legal que esse garimpo, essa coisa toda, essa preservação foi Não, feita pelos fãs. e é uma Que incrível. loucura a cabeça dessa galera, porque eles ficam buscando até hoje, né? Uma procurando. melhor Alguém que qualidade. gravou, né? Da Não, da manchete. e umas lá. coisas muito específicas, assim, cara. Tipo, 99,9% das pessoas não ligam. Tipo, dane-se, mas tem gente que quer isso. Por exemplo, o que me lembra que o Ivan me falou. Scheider. Tem esse episódio É. do Scheider que surgiu ano passado, que alguém gravou na madrugada da Globo, É. jogou no YouTube, o Ivan achou lá e a pessoa só jogou. Era isso que você ia falar, não? O do Scheider falta ainda, né? Acho que Ainda falta falta do um, 10, mas do apareceu um na 14. madrugada, E né? apareceu um. O do Bycrosser também não tinha, Ah, é mas o verdade. Alessandro O Alessandro gravou. tinha. Não, mas coisas mais doentias que isso, de tipo, cara, você tem o VHS do Changeman, do episódio do Monstro Picarla? Falei, tenho. Cara, você pode me emprestar? Porque eu quero extrair o áudio, porque a gravação desse episódio tá sempre com o som um pouquinho ruim e na VHS o som é estéreo. E eu não acho ninguém que tenha esse VHS em bom estado para eu tirar Caramba. só o áudio desse episódio, para a gente atualizar a qualidade, entendeu? Estão preocupados Eles mesmo estão com até esse hoje, detalhe. Mistério do Cristal X também, é um que o Ivan quer pegar. É esse na aí, VHS, esse aí. Caramba, É esse cara. aí. É um trabalho arqueológico de fã. E é fascinante, cara. Um documentário sobre esses fãs Sim. é tão interessante quanto as séries. Não, então, a história que vocês estão contando, meu, é muito louca, né, cara? Porque eu, por exemplo, eu tinha mania de gravar todos os primeiros episódios quando eu era criança. Então eu tenho todas as estreias gravadas, mas eu gravava só o primeiro episódio, que geralmente é o que sai em VHS. Aí quando passou Scheider de madrugada na Globo, eu gravei os últimos. Então os áudios que eu dava era aí. Aí o Ricardo Cerdeira, que é esse nosso amigo, não, ele era mais visionário, ele gravava tudo Nossa, cara. em EP, sim. então ele deixava gravando ele. Então a maioria das dublagens que a gente tem saiu dele. Nossa, mas em EP a qualidade fica bem aquém, né, cara? É. Mas Mas hoje, hoje, né? mas salvou. Salvou, Graças a imagino. isso existe. É. Poderia não existir. Ele gravou Gaban, Olha. uma série que não sei. Eu não, Passou poucas eu não vezes. entendo muito quem gravou o quê, mas Não, mas foi a dele. eu acho que se não tivesse a dele, a gente não teria Gaban. não teria. Caramba. Ia virar, o pessoal chama de Lost Media, né? Ia Exato, ser uma é. lembrança de que, sabe quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo. A gente não sabe se aconteceu ou não, né? Ai, Assim- passou, eu acho que passou, né? Assim como tem muito no Tokusatsu, assim, numa Aham. coisa mais antiga. Ultra Kill é uma dublagem perdida. Nossa. Ninja Butai Gecko, com que é os Agentes Fantasmas, que é só lembrança e registro em jornal. Não há nada de dublagem. Ultraman e Ultra Seven, as dublagens, tem pouca coisa. Pouca salva. coisa. Também, que né? sobrou. Passou muito lá atrás, né, cara? Passou lá atrás. É. Aí tem histórias Então de é- incêndio em arquivos ou não, mas é tudo perdido. Então você pensar onde estão as masters de Bycrossers hoje? Nossa, cara. Não dá pra saber. Tem alguma coisa perdida na Globo? A gente nunca saberia. Os Então, você não tá Betamax lá gravando. que eles usavam, né? Talvez lá Ah, escondido. Já era, meu. Já era. Os caras passou por cima, né? E em relação à película, né? Não sei se esses Betamax têm esse mesmo efeito, mas película antiga de filme, as distribuidoras e os acervos de TV, eles vendiam para a indústria de fazer vassoura de piaçavas, tá ligado, né? Doido, né? E Ou passava por cima, né? Ou reutilizava. tem um colecionador que o Roger que me contou essa história, eu acho muito fascinante também, cara. Eu adoraria um documentário sobre esse assunto mesmo. Tinha um colecionador que chamava o Homem da Piaçava, que era um tiozão que recebia esse material para fazer vassoura de piaçava, só que ele era ligado da raridade das coisas. Então, ele guardava. recebia, ele checava tudo e ele vendia, e ele preservava o que ele percebia que tinha valor.
não transformava em piaçava, só uma parte virava Tava vassoura. 20 anos na frente, né, talvez. Então, Era bom que não, o homem da subjetivo- piaçava É tem. subjetivo, né? Isso merece virar uma vassoura, isso não merece. E é maravilhoso que vira vassoura, né, meu? então, e Uma era coisa Por suja. pura decisão dele, né? Ele, não gosta de Patrine, vai virar Se ele não vassoura. gosta, esse vira piaçava. Esse episódio é muito ruim, né? E o nome é ótimo, né? Não, isso aí, ó, fala com o homem da O Homem da piaçava. Piaçava. Caramba, que doido, que lenda. É um belo essa. documentário. Não, meu Deus. Gente, uma das coisas que quando eu divulgo o Bazar, que eu coloco é que o que a gente faz é um tipo de preservação, Sim. né? Do cinema, da dublagem. Inclusive, teve um evento de dublagem aí recente, eu falei, eu até mandei uma mensagem, falei, vocês não querem que a gente leve o material? Porque tem dublagem que só tem mídia física, né? E porque a Netflix redubla porque é mais barato, né? Do que pagar a dublagem antiga e põe uma molecada pra dublar nova ali, que fica mais em E às conta. vezes não tá no padrão de qualidade de áudio, né? A dublagem Também. antiga. Em mono, né? A minha namorada, ela tem um grupo da Amélie Poulain, né? É mó engraçado. Aí o outro dia o povo, eu fui assistir a Amélie Poulain na Netflix e mudou a dublagem. A voz da Amélie tá mó assim. Aí ela foi e mostrou o DVD assim, mas eu tenho a dublagem aqui, ó. Aí todo mundo, é mesmo. Um monte de gente correndo pra comprar o DVD. A Porque tem a dublagem dublagem, De Volta pro exatamente. Futuro, né? Sim, a a primeira, primeira, né? que é meio perdida, né? Que Sim. é, fantástica, né? Star Wars também. Os filmes que saem do streaming, você fala, agora, onde eu vejo? Eu não tenho mais Também. DVD. Tem filme que não tá no Não, streaming. Goonies. Exato. Goonies, a dublagem, né? Todo mundo, outro dia passou na Globo, todo mundo tava gravando, assim, porque, meu Deus, passou dublado, né? Porque nunca saiu em mídia física com dublagem, né? Esse mundo da dublagem aí, da preservação da dublagem, é um outro universo gigantesco. Tem um site aí que você baixa coisas de maneira alternativa, que é o Tela de Cinema, que eu gosto demais, assim, porque é uma pirataria do bem, eu acho. Sim. Porque é só velharia, Preserva, né? é muita velharia e é muita preservação de dublagem. Uhum. Gente que pegou um filme que só passou na TV, uns filmes muito obscuros que tem ali, mais importante do que o filme em si, que muitos têm no streaming, é que você tem a dublagem, às vezes opção tetra áudio, sabe assim? Sim. Da Cine Castro, da Herbert Richards, você pode escolher a dublagem, assim. Enfim, né? Assim, né, já que o tema aqui é mídia física, muitas dessas dublagens acabavam saindo só em mídia física, né? Sim. Exclusivo para VHS. Não era nem a da Globo, nem a do avião, era só o do VHS. Às vezes era licenciado só pra mídia física, né? Era só dublagem, a dublagem é só deles. Que acontecia isso, por isso que tinha DVD que não vinha com a dublagem, né? Porque era da Globo ou de outra emissora, né? E acontecia também do Rio dublar e São Paulo dublar de novo. E o Crepúsculo, gente, aquele filme que todo mundo odeia, naquela série, tem uma história engraçada. O último filme, toda a série foi dublada em São Paulo e saiu na mídia física. E o último, eles erraram e soltaram do Rio de Janeiro. Os fãs ficaram loucos. Eles, que isso? O último filme tá Só o último. Só o último. Não E mudou pode, todas as não vozes. pode. As vozes, né? Foi engraçado. Meninos, vamos voltar lá atrás. Eu queria saber como que vocês se conheceram. Vocês já soltaram um pouquinho, né? E foi numa locadora? Ou foi num evento de Não, foi Tokusatsu? no NEL, né? Foi no NEL. Rolavam essas histórias. É que o Ricardo, ele apareceu na revista Herói, na primeira matéria dele ali, na pedreira da Toei. Foi quando você apareceu. Qual ano? Mas a gente conhece antes disso, não? Foi depois da E matéria? eu acho que foi depois da matéria. Que eu começo no Neo Animation em 96. Mas eu te conheço em 2000, né? Não é verdade? Porque foi quando eu tinha feito um site de Tokusatsu e eu entrevistei o Toshi. Foi nessa época que a gente se conheceu. E a gente se conheceu lá no Neo Animation, que o Ricardo organizava, ele fazia parte do grupo, que eles faziam mostras de Tokusatsu lá no Centro Cultural da Vergueiro. Todo primeiro ou todo último domingo? Todo o terceiro. Todo terceiro, não, nem o primeiro nem o último, o terceiro. É. E assim, Alguém aqui ia? era muito roots, assim. old school. Você ia Eles no levavam Neo? a TV, era numa TV de tubo, não é que tinha tela. Era na TV. A famosa TV de tubo de 14 polegadas pra todo mundo ver. Cara, na sala. era uma coisa inacreditável, porque na época a gente levava uma TV de tubo, né? Então, assim, ficava uma TV de Seu tubo pai levava pequenininha. com você? Às vezes, teve uma época que fui eu que levava mesmo. Coitado do meu pai, né? Domingo de manhã, seu Oswaldo era tirado da cama por um moleque empolgado para ver TV de tubo. E ele ia, né? Ele fazia isso e tal. Então a gente colocava a TV com um videocassete
e fazer uma programação, você imagina, né? A gente começou em comecei em 96, o grupo é mais antigo. Isso durou até o começo dos anos 2000. A gente colocava vídeo em japonês, sem nenhuma legenda, Nossa. porque não havia outra maneira de você ter contato com produções que não passavam na TV se não fosse dessa maneira. Então, na época, eu nem falava japonês, mas eu já estava estudando e tal, tinha amigos que estudavam, assim, a gente via junto, e no dia era como se fosse um espaço assim. A TV estava aqui, e aí eu falava, eu explicava, gente, a gente vai assistir um episódio de Sailor Moon R, estava longe de chegar no Brasil, ou de Car Ranger, que é o Sentai do ano, e nesse episódio, os inimigos vão tentar pegar um doce de feijão, envenenar, papapá. Ah, você explicava antes? Você resumia? E aí a galera assistindo tudo em japonês, sem legenda. Eu pensei que você ia falar que dublava ao vivo. Não era pra tanto. Não era pra tanto. E mas a sala era cheia sempre lá. A sala era cheia. Era isso aqui lotado. Porque era um evento que, querendo ou não, tinha tradição e consistência, né? Era todo o terceiro domingo do mês há anos. Então, é um evento que pegou. E assim, a mídia física dentro desse evento é uma coisa que é muito importante, que eram as fitas de locadora japonesa, né? Sim. Eu, na minha casa hoje, assim, daí eu voltei, né? Durante muito tempo, o meu material físico, as minhas fitas, elas ficaram com meu pai, na casa dele no interior, em Dayatuba. Num ponto pra frente, me deu aquela saudade, fiquei mais velho, quis resgatar, peguei tudo de volta. Tava lá, tudo lá? Tava tudo lá, Olha, cara. que sorte. Algumas coisas eu joguei fora, que não tinha necessidade, assim, mas muita coisa que eu tenho até hoje. Por exemplo, eu gravei Flashman praticamente inteiro na exibição da Record. Uau. E eu estudava à tarde, então quando passava eu não estava em casa, o vídeo o REC então lá. ele gravava com propaganda antes e depois. Então é que hoje tem mais valor que o próprio episódio, porque o episódio está salvo em várias mídias, mas a vinhetinha ali, o final da Super Vic e o começo do Flashman, isso é muito nostálgico, de você ficar esperando e tal. Então, essas fitas, tanto as que a gente gravava da TV, como as que a gente copiava das locadoras, junto com as seladas, isso eu acho que é a grande, para mim, a mídia física pelas quais eu tenho mais carinho. Eu guardo até hoje algumas de locadora japonesa com os rótulos escritos à mão, né, de Car Ranger, Mega Ranger, episódio Casa tal, ONU, da Casa ONU e tal. Eu queria até fazer um quadro só com essas etiquetas assim, alinhadas, porque para mim é muito, é tão nostálgico quanto o material da Everest. Porque essa é uma época que a internet está engatinhando, a gente tinha ali não era nem fórum de discussão, era os Yahoo Groups lá, as listas que todo mundo recebia o e-mail que eu mandava, ficava... Então a gente se conhecia nessa época, então até as pessoas se conhecerem eram diferentes facções que andavam pela cidade caçando fita VHS, desbravando a liberdade, que tinha muita coisa que não era uma locadora igual a gente tinha, sei lá, a Hobby Video no passado. Uhum. Era uma casa de uma família japonesa que alugava fitas. Então, às vezes, não tinha um letreiro. Você tinha que descobrir isso quando você via, você estava na sala com o pai, a mãe. Não, já fechamos o nosso videoclube. Que era para a colônia japonesa, era para a comunidade japonesa. Eles não imaginavam que fosse aparecer uns brasileiros muito loucos que cresceram vendo isso na TV e queriam mais. Tinha uma locadora na Liberdade que não aceitava a gente. A gente entrava lá, eu quero ser sócio, ele falava não. Lembra a Tomi Video? Ele ficava lá, um senhor japonês ali no balcão. O senhor japonês é ótimo. Uma viseira ali. Usando a viseira e bravo ali. E aí eu lembro que tinha uma atendente, era super simpática, falava, eu quero ser sócio, é só trazer o comprovante de endereço. Daí ele começava a esbravejar, ela olhava pra mim com uma cara, eu não tava entendendo o que ele tava falando, mas ela entendia. Em japonês. Aí ela falava, ele falou que não, que você não pode ser sócio porque... Você não é da comunidade. Não, você precisa ser indicado por 3 sócios. Tinha isso, cara. Era tipo uma maçonaria. Sim. Aí é uma seita... O Peixoto... É a maçonaria da xenofobia, né, meu? E eu falava assim... Também. E eu falava, mas eu só quero assistir o Inspector em japonês, eu não tô fazendo mal pra ninguém. Por favor, me ajoelhado, né? Me deixa alugar Mega Ranger. E aí, mas também virava uma diversão que toda semana eu voltava lá pra tentar ser sócio. Você conseguiu? Não. Eu também nunca consegui. Mas eu irritei ele até o fim. Eu também nunca consegui. A Tomi era terrível, né? Mas eu tinha o Rodrigo Guerrino, era da Tomi. Ele era um dos... E o Michel Matsuda também era da Tomi. E a Tomi era melhor, era o sonho de consumo, assim, porque era a melhor imagem e eles traziam todos os episódios. Eu comecei a alugar em 96. Então era Car Ranger que tava passando lá e B-Fighter Kabuto.
Casa Ono pulava, não era na ordem. A Tomy vinha tudo na ordem e com a belíssima imagem, assim. Nunca consegui também. Sempre tem que trazer, além dos seus documentos, você tem que trazer 2 japoneses. Era uma coisa. Os japoneses, eles são uma documentação. Era um desafio diferente. Quase que eu peguei na rua 2, assim. Vem aqui, Eu lembro que naquela época eu cogitei, eu falei, acho que eu vou vir com o Fantástico e a câmera escondida aqui, vem uma câmera. Quero ser sócio. Não pode, por que não? Toda a xenofobia pra cima, né? Puta, naquela época eles iam pôr o Fantástico pra correr e aí sim, até o Guerrinho ia ser banido. O Peixoto da revista Animax, ele veio uns 4 eventos atrás, né? E ele contou a mesma história. Que ele ficava tentando alugar uns animes, aí não conseguia. Aí tinha um amigo que tinha a carteirinha, e aí ele pegava, emprestava, e aí ele grava pra mim, né? Mas era só a Tomy. Era só ele. Assim, a Casa Ono alugava, a senhorinha lá, ABC era um amor, Vídeo. Era. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Casa Ono com o Ricardo Cerdeiro, eu falei, tem Kamen Rider? Ela falou não. E tava tudo escrito em japonês, aí a gente pegou, até que a gente falou, tem Kamen Rider? Ah, tem. Raida! Isso aqui, ó! Eu falei, a gente tá falando errado, pô. Toda a história, né, do Kamen Rider. Aí ela trouxe dentro, muito bom. Era um amor, ela tá. Não deve estar mais entre nós, né? Cara, eu lembro uma vez, assim, que quando a obsessão chegou num nível mais alto, a gente descobriu um livrinho da colônia japonesa que tinha um mapa com todas as locadoras espalhadas por São Paulo. E igual num CSI da vida, a gente pegou o mapa e foi pondo alfinete aqui, vamos em todas. E a gente foi em algumas, tem várias histórias muito engraçadas com todas, mas a mais inusitada foi uma que a gente foi que chamava... Não. Ficava em Pinheiros. E era uma locadora que já estava desativada. Não tinha mais a locadora. Não tinha. A gente chegou lá, imagina, né? 16 anos... Uns 4, 5 brasileiros de 16 anos, assim, tocou a campainha da casa, saiu um tio japonês, assim, ficou olhando pra nossa cara. Era na casa dele? Era. Nossa, só que ela não funcionava mais. Era só a casa dele. Há anos. E aí a gente olhou pra ele olhou pra gente, falou, o que vocês querem? A gente falou assim, a gente sabe que o senhor tem fita aí. Quer ir lá atrás, né? E aí ele falou, não, mas a locadora, falando bem enrolado, né? Não funciona. Não, mas por favor, a gente era chato. Não, por favor, a gente é fã. O homem deixou a gente entrar na casa dele. Quando a gente entrou na casa do cara, parecia aquele episódio do Chapolin que explode uma bomba na sala e vira um entulho, assim. A locadora estava entulhada na casa do cara, assim. E a gente, assim, sabe? Pegando as fitas, vendo o rótulo, pegando e tal. E a gente achou, cara, ouro. Era um trabalho arqueológico. A gente achou Megaloman, que ninguém tinha na época. A gente achou Liveman, meio que completo nessa época. Eu lembro, cara, Liveman é uma série pra mim muito nostálgica por causa disso. Porque a gente achou, desbravou, eu levava pra minha casa, assim, toda semana, e eu vi Liveman, assim, não foi muito marcante. A gente achou muita coisa, tinha coisa até de Ultraman, coisas raras e tal. E a gente convenceu o cara a reabrir a locadora. Ele fez uma ficha lá pra gente, dá seu endereço, é tanto. Ele falava, vou ganhar um dinheiro em cima, né, o lixo que tá aqui na minha casa, eu vou alugar pros moleques. A gente ia lá toda semana, assim, enchia o saco do cara e salvamos muita coisa. Essas eu não me desfiz. Eu tenho as cópias dessas fichas. Acho que eu tenho essas também que a gente pegava. Não tinha uma locadora que chamava Cherry. Que eu acho que era na Aclimação. Não sei. Eu acho que essa eu e o Cerdeiro a gente também. Era uma casa de família, a locadora já fechou. Juro, uma hora a gente tava, o pai, a filha, tinha uma menininha, eu, o Cerdeiro, sentado na sala da... Vocês querem um café? Querem? Não, mas é que a locadora já fechou. Mas a gente é fã, as fitas estão aí, então... A gente pode comprar, então? É porque a gente não aluga mais, a gente compra. E ficava... Mas esses foram super legais, assim. No fim, a gente comprou. Mas a gente pegou Google 5, não Google 5, Google 5. Um pouco de Kamen Rider Agito também. O 99? O 99. Ah, tá. E aí a gente falava, então a gente compra. E comprar fita de Tokusatsu também era sempre, mesmo nas locadoras normais de fita selada, era sempre assim, tinha a fita aí sim de Google 5 da Videoban, falava, quanto é essa fita? Quero comprar. Aí o cara olhava, R$5, leva essa porcaria aí, ele falava assim. Mas de vez em quando, outras locadoras, o cara falava assim, mas por que você quer? Aí eu falava, porque eu gosto.
Mas... Fica O meio cara desconfiado, né? desconfiado Cara, que possa ter valor, Mas né? quanto você quer pagar nela? Eu É, falava, não sei, quanto que custa? Aí ele ficava, mas quanto você quer pagar? Eu falava, não sei, tem lugar que eu vou, me vende por R$5. E ele falava, eu falava, olha a última vez que ela foi alugada. Ele olhava, é verdade, tá parada há muito tempo. Eu falei, não, mas fala um preço aí. Então era aquela coisa meio que também, o cara ficava, peraí, isso aqui tem valor ou não tem? Na locadora que a gente disputava a fita, quanto que era? Era uns 20 conto, Era né? uns 20, mas ela sabia. Ela tá naquele documentário Cine Magia. É. a Sim, Mirtz. amigão nosso, o Alan. Que Sabe a dirigiu. Mirtz da Sim, sim, sim. Firefox? Aham. Ou Golden, do Golden Fox é o Não, Golden É Fox Zona Então Norte, é né? Firefox. Firefox. Na Lins de Vasconcelos. Ah, é na ali. lista. E aí ela E tinha... 20 conto na época era grana, né? Era caro, mas ela sabia que tinha valor. Então eu lembro que ela me levou no lado de trás, ela tinha uma coleção gigante da Everest. Eu peguei Vampire Hunter D com ela praticamente zerado, assim. O anime, né? E aí tudo da Everest. E ela tinha um monte, aí era nessas que às vezes eu pegava, eu lembro que era uma do Jirai, espada de Shingen. Ela falou, essa aqui está reservada para Ricardo Cruz. Ah, você já conhecia? Não. Você não sabia. Daí eu falava, mas quando ele vem pegar? Qual é o deadline pra ele? Tentando furar meu zóio. E o objeto era uma fita velha, né? Eu dou o dobro. Quanto que ele pediu? É E muito aí bom, cara. Mas ela tinha um acervo grande, não sei. Bom, não deve ter mais hoje, mas ela Nossa, teve é bastante bizarro, coisa. né? No Cinemagia, aquela cena em que acho que é o Paulão que entra na sala do acervo dela e aquelas fias. É emocionante. E a locadora era gigantesca, não só pra Tokusatsu, mas pra tudo. Era uma locadora incrível. Um Assim. acervaço, né? Ó, meu? aproveitando aqui, eu tava vendo aqui no livro do Jasper, tem uma parte que fala da Everest, né? E, Sim. Ah, claro. cara, que história legal. Naquela época, o mercado de mídia física no Brasil, ele sempre foi pra locadora, cara. E as locadoras, elas não eram de praxe vender. Era muito caro, né? Se você pega o salário mínimo da época, até pra ter um aparelho VHS, né, cara? Era caro, cara. E as fitas. E aí eu lembro que o seguinte, a gente sempre... o mercado era pra alugar a fita. Pra comprar, ou você comprava de banca, né? Aquelas da Folha. Mais simplórias, né? Ou quando, assim, o cara... na época do Titanic, como os caras compravam 40 fitas, aí depois eles vendiam um pouco, né? Mas, assim, Titanic foi o Rei Leão, quando era um filme Jurassic Park. Jurassic Park, que hoje é raro, hein? E aí, na época, que ali é o quê? 88, 89... a Everest ali, quando ela surge... O Jasper estreou em 88, a Everest 86. Mas a fita é antes, 86. A primeira Tokusatsu, fita do Jasper é final de 86 que chega Cara, na locadora. E antes aí de passar começa na a TV, Changeman em 87. imagina pra quem quisesse ter essas fitas, cara. Naquela época era impossível, né? Mas é por isso que a gente ficou assim. Não, exato. Vocês estão falando nos anos 90, mas assim, eu lembro quando o VHS, no começo dos anos 2000, começou a perder valor, né? E veio o DVD, demorou, cara. Demorou uma década ali, né, cara? E aí eu lembro que ali, você descia a Brigadeiro aqui, Luiz Antônio, no comecinho da Brigadeiro, o sebo do Messias, na época tinha vários pontos, né? Não era só lá na Sé. Aí ele pegou aquele teatro bem na esquina e ele só pôs VHS ali, cara. Aí eu ia lá, ficava o dia inteiro e achava uns tokusatsu perdidos. E anime. No Messias também. E ali eu lembro que esse período era o melhor período pra comprar VHS. Porque você ainda achava. E as locadoras estavam começando a se desfazer porque o DVD começou a engatar. E aí eu lembro quanta coisa que ali dava pra achar. Eu não sei se esse período vocês pegaram ali, 2002, 2003, Foi esse período da Mirna. 2004. É porque Isso aí. Exatamente. 99, 2000 ali eu comecei a comprar, já com a Mirtz também. Eles começaram a vender, né? Porque normalmente não vende, né, cara? Não Era vendia, ouro, né? Isso, ela tinha muitas cópias e ali já era uma época, por exemplo, Tokusatsu, que é o nosso caso aqui, as pessoas não alugavam mais. Eram fitas que estavam paradas ali, então era um jeito deles ganharem dinheiro também, né? Então, mas... Ali, virada dos anos 2000, o Tokusatsu deu uma caída no Brasil, não deu? Não deu uma sumida da TV, Sim, cara? não, foi os fãs que não tiveram ali. Né? No... Eu não lembro, assim... Voltou momentaneamente em 99 o Jiraiya e o Maskman, no começo né? da Rede TV ali. final da porque a Manchete estava falindo, eles simplesmente Eles vão soltar botaram isso. as estavam fitas devendo ali. muito pro Toshi, tem todo uma embrolho história. jurídico. E aí eles puseram no 99 um pouquinho, mas faliu. Vocês acham que o Power Rangers tem a ver? Não? Não, Tipo, os caras não, dominaram não, ali não. o Eu acho nicho. pelo contrário, eu acho que hoje tem Tokusatsu no mundo todo, assim, popularizado. Eu acho que o Power Rangers tem grande força nisso, porque Sim. os americanos entenderam o que era Tokusatsu a partir de Power Rangers, né? É. Então, se hoje tem a discoteque,
É por causa da porta de Então, entrada. né? Tudo bem que a gente Sim. pode ir lá pra trás com Godzilla, Ultraman, mas o que botou eles no Ah, Super não, Sentai... Mas E vocês pra são ser o daquela... tamanho da marca Vocês também, são do né? grupo que odeia Power Rangers? Eu ou- Cara, Você gosta? ele Não, não eu sou pode falar em agente voz do alta ator. isso. Que legal. Você não pode falar mal, né? Ele é Desculpa, empresário dos atores. Mas assim, né? Na época vocês curtiam, quando passou na Globo? eu Eu faltei na escola na estreia, falei, mãe, amanhã eu tenho que... Não posso ir pra escola. Eu tenho que assistir o episódio. Eu assisti a estreia também. Por favor. Cara, eu assistia Power Rangers, gostava, gravava e tudo, mas era por carência de não ter mais os originais, Sim. porque teve uma época que não tava Então, mais no ar. Ali né? eu acho que deu um Jaspion, vácuo, né? Changeman, Aham. não tava mais. Maskman, assim, essa última leva da Everest, que foi Black, Spilvan, Maskman, então, não tiveram nem reprise, né? Porque Nossa. Flashman, Changeman e Jaspion foram pra Record. Então, Male Male dava sim. pra ver, gravar e tudo mais. Agora, tipo, Maskman, os episódios assim, porque o Maskman também foi lançado, acho que até o episódio 10 em VHS. Só até o 10. Olha. Igual o Black, igual o Spilvan. Os três só Mas foram depois, sabe, porra, você queria rever o Phantasman, você queria Tinha. rever o final do Maskman. Era uma coisa que você tinha que garimpar com a galera do Neo Animation, não havia mais. Então, assim, Power Rangers era uma maneira de suprir a falta dos originais. Eu sou do time que nunca gostei muito de robô gigante. É meio heresia falar isso, porque Não, mano, eu muito não- bom. eu gostava muito mais dos Changeman lutando na pedreira. Super Sentai, você curtia com- mais... Ou com o Jaspion lutando Ah. contra o Zampa do que o no final. Mano a ali. Mano do que ele no Dylion, do que o Change Não, Robô. mano, não fala isso. Eu sou sempre. Cara, quando eu gravava na Ai, Record, que dor no coração. você pega umas fitas minhas do gravação de Changeman e Jaspion, às vezes eu cortava. Não acredito, cara. Eu cortava, O assim, Dairo tá vindo, você eu cortava a transformação. tocava a musiquinha. Do você Change já- Robô, eu não suportava aquela repetição Não. das naves se encaixando. Eu no Google É a Five parte me mais cansava. legal. Aí eu cortava e ia direto pra luta, assim. Mas eu sempre gostei mais da história. Quando a história, sabe, o Super drama, Giluk, o Giluk fazendo a missa negra e se transformando no Super Giluk, e a Nana ali sendo violentada, e os Changeman. Eu gostava muito mais disso, a história, o enredo. A luta do robô virava uma coisa burocrática que não me atraía muito. E Power Rangers, eles Era usam mais como isso, base é. Zeo Ranger, Aham. que já é uma fase do Super Sentai em que os robôs procriaram muito e infestaram as séries. Cada um entendeu? tinha um robô, né? Já era tipo... Então eu achava meio chato sempre, assim, puta, toda hora um robô, toda hora um robô. Mas eu vi o primeiro, assim, curiosamente, eu tendo esse perfil, o primeiro episódio que eu vi de Power Rangers é um do monstro, que é um monstro de espelho, não sei se vocês lembram, que não tem o robô. Então, a primeira imagem que eu tive de Power Ranger foi de ficar alucinado, porque era um monstro lutando lá, espelhado, então, e no final eles formam aquela bazuca lá deles com as armas e matam esse monstro e não há aparição do robô. Eu falei, caramba, que série legal. Aí continuei vendo e aí vi que tinha muito robô, não fiquei tão fã quanto os originais. Mas a minha opinião pessoal sobre Power Rangers, assim, eu não gosto, né? Não gosto. Eu acho que é extremamente inferior Aham. em relação aos originais. Você É mal sabe que- feito, você é sabe que mal eu- jambrado, assim, né? Eu fui descobrir bem depois que eles pegavam do Japão e editavam, né? E eu... Como assim? Eu não sabia. Então, quando estreou, que ali eu acho que o pessoal ficou sabendo mais ali na época da Herói 10. Que é quando veio a revelação ali. Porque quando estreou Power Rangers, Ninguém sabia. e tinham matérias na época que eu lembro que falava assim, uma série nova, infantil nos Estados Unidos, Power Rangers, está tendo muito protesto dos pais por conta de violência, mas não vinha a foto nas matérias. E ia estrear no Brasil. Eu falava, pô, quero ver essa série porque ela é violenta. E aí, quando eu Sim. fui ver na estreia, aí eu, na inocência, eu falava assim, nossa, os americanos aprenderam a fazer igual o Changeman. Olha, estão fazendo Você igualzinho. olha, tá... Então, pra mim, era uma produção rolando, americana, né? só estavam copiando ali. E aí, mais ou menos nesse ano, eu fui para os Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi uma VHS de VR Troopers. E aí eu vi o Metalder Puta. e o Spilvan. Não sei, Aí você ficou- não sei se vocês assistiam Friends aqui quando o Joey percebe que o Chandler e a Mônica estão se pegando. Quando ele descobre que ele fica... Foi mais ou menos eu. Eu entrei naquela loja ali, eu vi Pera aí. Metalder, Spilvan. Aí veio, parece que tá caindo um monte de coisa. Eu falei, caramba, eles usam as cenas do Japão. Então foi assim que eu descobri. Aí quando veio a Herói 10... Mas aí eu assistia... Mas assim, também, eu acho que a primeira temporada de Power Rangers é o Saved by the Bell, galera do barulho, né? É a uma galera malhação. do barulho com o Changeman. É malhação com É. robô, né? É macarrônico. E muito mal feito. Sim. Porque eles não tinham academia dinheiro. e- Eles não tinham dinheiro, né? É, né, cara? Então era um cenário mas a da primeira- academia e o corte
Ai, é uma porcaria. Eu tentei rever esses tempos assim. E não passa. Não passa. É macarrônico, assim. É horrível. Nossa. Mas hoje a história por trás transforma aquilo num produto muito bom. Porque o cara foi no maior. Vamos fazer, compra aqui os direitos, bota os atores aí, não paga ninguém. E de repente viram o. Nossa, custou muito pra fazer isso, né? Eles travaram a Los Angeles lá na época que eles foram fazer o evento na Universal. Tipo, teve que parar, não parava de chegar gente, travaram. Mas eu acho que o ápice foi o filme, né? Quando veio o filme foi um filme ali já é socão, o auge, mas a primeira temporada, É. e nessa época que eu fui pros Estados Unidos, só tinha isso nos Estados Unidos. Então tinha brinquedo genérico de Cybercops com outro nome. Eles descobriram o Tokusatsu ali, né? Então eu acho que é tudo isso também, todas essas crianças que foram pegas ali, que foram atrás do que era Super Sentai, do que era Metal Hero, Kamen Rider, enfim. E hoje a gente tem tudo que teve de TV Nihon, que a gente baixou pra assistir as séries legendadas em inglês, eu acho que veio dessa semente plantada aí de Power Rangers. Porque antes disso, devia ser só aqueles fãs hardcore do Ultraman, lá atrás, né? Com a geração de trás mais velha, né? Que tem o pessoal lá que cultua muito, os atores de Godzilla, eles fazem as convenções dos Estados Unidos e tem um público enorme pra ver eles lá. Lembra aquela versão do Godzilla do primeiro filme americano? Sim. Os caras colocou... É uma engraçada. Eles pegaram o filme e fizeram... É uma coisa meio Power Rangersada, né? Foi a primeira experiência, assim, e foi um puta sucesso, né? Tanto que tem um Blu-ray aí que saiu pela OP, que vem os dois, vem o japonês e o americano. Que aí você percebe as diferenças. São dois clássicos, né? Mas é muito interessante a história do Tokusatsu nos Estados Unidos, né? Sim. Porque quando a Toei Company fez a parceria com a Marvel para lançar o Homem-Aranha japonês, a versão Tokusatsu... É mesmo, tinha até um robô, né, cara? Tinha o Leopardo e tal. O Leopardo. Eles fizeram uma contrapartida, né? Na época, o Stan Lee, por conta do Spider-Man, o Stan Lee adorou, né? Ele viu o Spider-Man e falou, nossa, é incrível, é o quadrinho direto pra tela e tal. Ele quis, num primeiro momento, levar o Super Sentai também para os Estados Unidos. Tanto que a parceria com a Marvel dura até San Vulcan. Mas sempre enfrentou resistência muito forte lá, porque o formato Tokusatsu é uma coisa muito japonesa, né? É uma coisa que, à primeira vista, você só repara que a fantasia do monstro é de borracha, que os efeitos não são tão aprimorados assim como de um longa-metragem americano cheio de dinheiro. Então, né, o empresário, ele vê aquilo e fala, cara, não é o nosso formato, é meio ridículo e tal. O Stan Lee nunca deixou de acreditar, ele sempre quis, mas ele foi parado. Depois, o Ren Saban entrou na jogada e ele quis levar Bioman. Então, eu falo, ele insiste, a primeira série que ele viu foi Bioman, então ele estava no Japão dos anos 84, que ele viu, e tanto é que ele gravou um piloto com Bioman, Power Rangers, que é o Mark Dacascos, que é o Red. Nossa, sério? E aí o Power Rangers ia chamar Phantom Rangers, mas ele tenta, imagina se tivesse dado certo, quem teria virado Power Rangers seria Changeman. Nossa, porque ele fechou o acordo, a Deus, então, ainda bem que porque ele fechou o acordo com o Jetman. Sua Nossa senhora. Se já é tosco daquele jeito a primeira temporada em 90, imagina em 84. Talvez fosse mais charmoso, na verdade. Eu vou ser polêmico agora. Pra mim, eu sou um cara que o cinema ele tem que me convencer, cara. Por isso que eu tenho um problema com filme de terror, que eu até zoo a galera do terror. Eu falo, cara, se não me convence, meu Deus, né, mano? E aí eu fico brigando com a galera. Mas como assim? Você vai ver um filme de zumbi tem que te convencer? Não, tem que ficar com medo, cara. Tem que ser um zumbi que vai me deixar. Tem que ter bons argumentos? É uma boa. Eu estou morto porque tem um vírus aqui que foi no laboratório, ele escapou. Ele tem que me deixar com medo. Se é pra deixar com medo, tem que me deixar com medo. Me convença. E, cara, nos anos 90, o Tokusatsu me convencia, cara. O Jaspion. Convencia ou não convencia? Convencia. Eu era fascinado. Até hoje. O Dyron, como você não pode falar mal do Dyron, cara. Eu fiquei triste agora com você, não quero mais. Né? Não, eu gosto do Dyron. Quando ele aparecia, eu surtava, cara. Só que acontece o seguinte, vem os anos 2000, tem esse buraco. Sim. E aí, eu não sei, a gente cresce, né, cara? E aí, eu fui tentar rever e me incomodou muito, cara. Cavaleiros do Zodíaco me incomodou tanto, cara. Que aí eu dei razão pro Peixoto. O Peixoto veio aqui e falei, Peixoto, na boa, hein? Na época eu já ficava meio assim. Não tem tanta qualidade, não. É porque a gente não tinha muita referência, né? Qualquer coisa que vinha. Mas ó, a polêmica. E aí, outro dia eu fui rever Jasper, cara, com guia, né? Falei, não, vou ver com guia. E, cara, é difícil pra mim, cara. Porque eu não fiquei... Convenceu? Não convenceu? Não, mano. Caramba, mas eu lembro desse episódio e aí eu fiquei triste, porque ou eu virei um cara muito chato,
ou envelheceu, eu não sei. Pra vocês, meninos, vamos falar do Jasper, vai. Tá. Depois eu quero que vocês façam uma listinha assim, de coisas que envelheceu que vocês não conseguem ver. Eu lembro que Patrine, na época eu já ficava meio... Não era porque é uma mulher, Patrine não. pra mim só melhora. Pra mim também, Patrine Eu falei, caramba, tem uma mulher, a menina. Patrine é um vinho, assim, Patrine ele vai melhorou pra mim. ficando Acho que passava antes dos melhor. Cavaleiros, às vezes, não era? Sim, Aí eu lembro que caramba, aí era estranho, era meio Não, bizarro. É muito bizarro. Aí eu... Você vai ficando um adulto, você vai ganhando mais camadas, assim, vai mais vai ficando referências. melhor. Patrine Eu vai, ficava você vai meio assim. falar, caralho, que coragem. Eu não tô de fazer entendendo direito. Eu ficava meio... Aí eu lembro que... eu tô tentando rever, e aí é lógico que muito trampo, tem evento, e aí eu dei uma parada. E aí eu ia perguntar pra vocês, mano, o que pra vocês... Jaspion, ainda rola? Vocês assistem Não, eu uma acho- boa? Eu acho que o Jasper envelheceu bem, na verdade. Não, Eu acho, sim, de- né? de Acho que tem coisa visual. pior, né? Não, pra mim o Jasper convence ainda. Tipo, Sério? Ele envelheceu. Não sei se tem essa carga da nostalgia ali, mas eu acho o visual não tá datado. Eu Aham. olho até hoje, eu acho bonito, assim. Então, pra mim, continua. As cores, né? Eu acho que quanto mais velho a gente fica e vai, né, no nosso caso, principalmente, que a gente pesquisa sobre Tokusatsu, dedicou meio que a vida toda a esse tema, mais a gente vai, mais eu vou me apaixonando pelo Tokusatsu. Porque o Tokusatsu, para mim, ele é um gênero mesmo. Ele é um gênero ele é uma maneira de contar histórias, né? Então você tem vários tipos de forma de contar história. Você tem o estilo americano de contar histórias, você tem o quadrinho, você tem o teatro de bonecos, buraco japonês, várias maneiras de você contar uma história. Isso envolve muitas coisas, estética, as técnicas envolvidas. E o Tokusatsu é uma forma de contar histórias de super-heróis. Que, pra mim, né, eu sou muito suspeito para falar, mas pra mim é imbatível, né? Não tem filme da Marvel nem da DC que chegue sim. perto. Sabe, Concordo. que chega perto Aham. da originalidade, do experimentalismo em algumas coisas, né? Não, as Alguns camadas. personagens que você fala, caraca, né, meu? Tipo Giluque fantasma. Sabe, aquele velho dentro daquela fantasia que Sim, parece uma cara. freira de ossos, fazendo uma missa negra para extrair. Sabe, isso é uma coisa muito original, muito legal, muito ousada, muito artisticamente interessante. Não, e com o guia, essa experiência aparece mais, cara. Eu comecei a cavucar assim. Aí tem um episódio do Jasper que foi influenciado no cabarézinho lá do Star Wars, Sim, é o né? primeiro. E aí eu, olha, caramba, né? A E- combinação com trilha sonora, Também. as explosões feitas com efeitos práticos, o uso de maquete, o uso da câmera com o super zoom. Sabe o que ainda Cara, me isso convence? a combinação disso tudo pra mim é arte de uma O que eu melhor acho- qualidade. O que eu acho que é extremo, assim, que ainda... Mano, ainda me convenceu é quando tá no espaço, as navinhas, eu falei, cara, nossa, que incrível. Porque o Star Wars era daquele jeito, né? Se é pra falar mal do Tokusatsu, vai ter que pegar todos os filmes, né? A maquete. Um episódio de Jasper, um episódio de Jiraiya é semanal. Uhum. Star Wars é um filme que eles faziam com todo o orçamento Muita do mundo grana, né? a cada ano. E Né? eles Então, vão pulindo, né? eu acho que é injusto fazer uma Não, comparação, sabe? Isso eu eles sei. faziam pra TV. Não, Toda verdade. semana tinha. Então, cara, é aquela coisa, a suspensão da descrença. É esse a estética que eles estão entregando, entendeu? Jasper E te pra mim só convence? melhora. Te convence, então? Sim. Não me convence 100%, como uma, sim, né, sim. de ficar com o bonequinho. Qual não te vai, convence, cara? mas eu acho cada vez mais interessante. Qual que não... E que envelheceu mesmo, você fala, cara? Tipo, Lion Man, você fala, caralho. Cada Ah, vez é melhor. maravilhoso. Cada é vez maravilhoso. melhor. mano. Não, Lion Man é uma obra Você de fica arte, é o assim, melhor. ai, meu Deus. Não, mas Lion é Man é o lindo melhor. que ele é um ursinho. Vocês vão me bater. Eu tô sendo polêmico, gente, porque eu gosto, tá? Não, mas é Não, legal. mas eu não sei, mas talvez... Levantar. Fica parecendo que eu tô tirando o que é sarro mais- e não, cara. o que é mais difícil de convencer, pelo menos eu, talvez o Ricardo, mas são as séries novas. É, O Tokusatsu atual talvez não me convença. Pô... Agora pode ser um lance da idade. Porque é mó bem Não, tem outro que a produzido, gente- cara. Sim, mas tem coisa que... Sei lá, eu gosto do efeito prático. Então eu ver um É que você é meio hardcore, eu acho, cara. Você é aquele não, fã. acho que faz parte desse universo que a gente É, cresceu porque com ele ali, né? a gente cresceu, se apaixonou por esse formato nos anos 80. Então, o Tokusatsu era produzido de uma certa forma nos anos 80. A coisa evoluiu. O que eles apresentam hoje, pelo menos pra mim, não é a mesma coisa que isso. Exato. Então tá tudo Interessante. certo. Eu vou ver Certo. um outro tipo de cinema. Eu vou ver uma série, vou ver uma série na Netflix, na Amazon, vou ver outras coisas.
Eu vejo também Tokusatsu atual, mas eu vejo também porque eu trabalho com isso. Também eu preciso saber o que está acontecendo. É um pouco por obrigação, mas me atrai bem menos, assim. Você acha que tem muita informação? Eu tentei assistir um recente lá, eu acho que sim. Porque o Jaspion também tinha, cara. Eu fui rever o primeiro episódio e falei, quanta coisa acontece. O ritmo, né? Você, caramba, Mas tem umas pelo 10 menos histórias. é que o que já não tem há tempos é a aventura do dia, né? Mas você pegar essa nova, que já não é tão nova geração de Kamen Rider, mas o Kuga, o Agito, o Blade, eu gosto muito do Blade. Mas esses últimos anos aqui, é difícil. Você até tenta assistir, mas não me convence. Então, Nossa, especialmente Kamen Rider, né, Adriano? Porque Kamen Rider virou uma coisa meio novelesca. Então, cada episódio termina num cliffhanger. Exato. O Sentai ainda não. O Sentai ainda é mais parecido com o formato mais antigo de cada aventura meio autocontida. O Kamen Rider não, ele virou uma série-zona. E, por exemplo, tem uma série que todo mundo fala muito bem, que é o Kamen Rider Faizo. Eu assisti, eu gosto, recente. Mas eu maratonei e, porque como ele fica de cliffhanger em cliffhanger, ele fica te segurando até o final. Mas você terminou, você não lembra de nenhum episódio. Eu não lembro, cara, esse episódio foi incrível. Como, sei lá, tem um episódio em que o Jiraiya luta contra o Delstar pela primeira vez. A morte do Buba, por exemplo. Ou a morte do Buba, sabe? Ou qualquer um, cara, do Charivan, quando aparece o Leider. Não tem. Você vê, uma história do começo ao fim que doido, cara. Tem lá seus furos, não é mais o que não é o contrato doido que eu assinei quando era criança. Não, que doido, vocês se inverteram, porque assim, eu achando que vocês iam pegar séries lá de trás e falar, não, essa daqui eu acho que... Nossa, vocês pegaram as recentes. Fala, não me convence, cara, que tem mais produção, mais tecnologia. E tem outro aspecto dinheiro, também. Né? Outro aspecto também que, na minha opinião, é o seguinte. Antigamente, né, nos anos 60, você pensa que o Tokusatsu, esse formato que a gente vê hoje, ele nasceu em 66 com o Ultra Kill. Né? Depois Ultraman, Ultra Seven, Regress de Ultraman, e as coisas foram indo, né? As tendências foram criando. Havia muito mais originalidade. Havia muito mais gente envolvida, tanto em roteiro, quanto cinematografia, música, que vieram do cinemão e eles juntos foram experimentando, trazendo referências daqui e dali, e criaram isso. Então, você pega os roteiros mesmo, o jeito de contar a história, era muito mais inspirado. De um ponto para frente, esses velhos morreram e foram sendo substituídos por jovens, agora mais jovens. Então, a equipe que faz hoje é uma fotocópia daquilo que foi originalmente criado naquela época, com uma obrigação muito mais urgente de vender brinquedo, porque hoje em dia a atenção do público está dividida em celulares e tudo mais. Então precisa ficar vendendo muito mais do que se vendia antes, e a história se torna um meio para isso. Não que seja ruim. Eu acho que os americanos são ainda piores nesse caso. Né? E também tem esse lado do mundo globalizado, né? Hoje nem tanto, mas até anos atrás, a Toei tinha que pensar num Sentai que ia funcionar para o mercado americano, já sabendo que ele ia ser adaptado para ser Power Rangers. Exportado já. Nos anos 80 ali, tá sendo feito pro Japão. Cara, tanto é que o Toshi vai lá e compra a série, compra aí, lança lá no Brasil. Não é essa coisa do mundo boa sorte, globalizado, hoje que tudo é controlado. Então eu acho que tem muito mais experimentalismo da época ali. Então, é igual a gente falar de Lion Man, tem que convencer, é o cara de pelúcia, fala, mas não, é arte aquilo lá. Não, mas eu acho que é a mesma coisa do... Muito bom argumento. Que o Chaves pegou lá atrás, que quem tá vendo a série, que tipo, mas são um monte de velho fazendo criança? Mas a gente vai convencer. Me convencia, cara. E quando a gente era criança, tem história de muitos pais que não deixavam ver Chaves, isso é porcaria. Cara, eu não sabia que... Minha avó chamava os abobados, vai? Você ficava vendo esses abobados. Eu não sabia que a Chiquinha era outra velhinha que aparecia, eu não sabia. Me convencia demais, cara. O Edgar fazer um nhonho no seu barriga, tem gente que até hoje não sabe que o seu barriga e o nhonho é o mesmo ator. Sim. Então... Eu demorei, cara. Desculpa falar isso, mas eu demorei pra saber. Cara, então, nossa, que reviravolta que vocês fizeram. Parabéns. Mas qual fase do Tokusatsu vocês curtem mais? É o dos anos 80 mesmo? Porque vocês viram... Sim. Ou porque é bom mesmo, ele superou lá o Ultraman, o que veio antes, Spectroman, cara. Nossa, Spectroman não é ruim de ver, cara. Spectroman é demais, cara. Nossa, vocês estão... O Spectroman é da mesma produtora do Lion Man. É uma produtora que ela tinha muito menos dinheiro, é a P-Production, mas tinha um homem sonhador por trás, que é o Tomio Sagisso, que queria fazer, e ele fazia de coração sem nenhum recurso.
Mas doido, ele né? contava ótimas histórias. Aham. Pega um episódio do Spectrum Man, sei lá, pega o do vampiro, do Vordalak, que ignora a precariedade da produção e foca no que eles estão te contando, na história, o que tá rolando. É um conto, é um além da imaginação, sabe, dos melhores, porque conversava muito, né, os antigos. Aham. Agora, de fase preferida, eu acho que acaba sendo os anos 80, porque Sim, a gente sim. cresceu, e eu acho que ainda era muito bom. Olha, Mas sim, eu sim, acho sim. que cada época oferece suas texturas de tokusatsu. Às vezes eu tô afim de ver um Ultra Seven, sabe, aquela coisa bem ficção Vai lá, científica. 70 Aham. ali também é muito Sim. bom. Nossa, os Acho anos que- 70 é mais experimentalista Sim, ainda, né? total. Muito mais. Os 80 é uma fase que o tokusatsu tá em baixa. Os animes venceram, né? Então, o tokusatsu é aquela coisa. Toei tá rolando. E a Tsuburaya nem gente tá fala- produzindo nada, né? Não Esse tem é- Ultra. De quando a gente era criança, a gente comprava. Esses livros saíram de uma. O Ricardo antes tinha essa história parecida, de ir na Liberdade consumir os livros que tinham lá. Então a gente queria fazer os livros no estilo dos livros japoneses. Eu lembro que eu pegava ali, então na época que tava passando Changeman, você via Maskman, Liveman, você ia vendo os livros, você queria ver aquilo pelo visual, você não tinha uma Não, informação. Muito bem diagramado, né? Não, e É o impactante, visual né? daquela época. E hoje, quando Sim. às vezes sai a imagem do Kamen Rider novo ou do Sentai novo, não me dá vontade de assistir pelo visual. Então eu acho que essa safra aí dos anos 80 eles têm. Que até hoje eu vejo live e eu falo, caramba, eu preciso ver isso. Porque o visual é bom. Aí você assiste a série e a ambientação da série é boa. Cara, mas não tem uma briga de geração? Pode ser. Ó, porque a gente arrecada alimentos aqui, roupa e tal, a gente leva pro João Gordo e pra esposa dele. E ele falou, quando passou Jasper, essas coisas eu já era mais velho. Ele curte Ultra Ou ele é do Seven. Ultra Seven total. Não, até Lion Man ele curte ainda, o Spectrum Man. Aí ele falou que chegou Mas ali. Lion Man veio junto com. veio Veio depois de Jasper. Ah, foi depois, né? Embora Ah, tá. seja uma produção antiga. Mas aí, junto com o Jiraiya. aí ele claramente. curte essas coisas É mais. que talvez ele curta a coisa mais antiga, né? E ele é fissurado em Ultraman. E aí ele falou, Jasper, não. Aí tem uma briga, assim, de quem é mais velho, né? A galera lá. Mas na época do Jasper Changeman, meu pai falava, é igual o National Kid. Eu gostava. Meu pai gosta de isso. National Kid até Exato. hoje. É, E Exato. pra ele é o Jasper dele, né? É o Jasper dele. Mas é uma briga que tá em todo lugar, né? É. Com música, com Também, cinema, com Por isso eu tô falando, você tudo. é a melhor dos anos 80, porque vocês estavam Exato, lá. não, sim, dentro da- com tudo certeza. bem, isso não Tá convence, perdoado. Com certeza, mas ainda tinha conexão com a tradição mesmo, porque não estava Sim. tão longe. Tá. Né? De novo, 66 que nasce, então estava Sim. mais pertinho. Tava. Eu acho que foi essa coisa do Xerox, vai ter uma Tá perda. mais lapidado ali já, né? Nos anos E 80. o Tem que se mer- adaptar aos e as tempos séries modernos. Aham. desesperadas Criança de para hoje, né? vender mais brinquedos também, né? Tem esse desespero. Já pra gente abrir pras perguntas, sabe o que me convenceu? Que eu acho que você vai odiar mais do que, eu não sei. Quando eu fui assistir o Ciclo de Fogo, Pacific Rim lá, do Guilherme Del Toro, Sim. cara, eu fui no cinema, aquilo me deixou assustado de bom, assim. Eu não- Porque era aquela experiência que eu tinha lá atrás com o Jaspion, com os Tokusatsu dos anos 80, 90, que depois eu envelheci, mas quando eu cheguei lá, aquilo me deu um soco tão grande, cara, que eu saí assim, eu quase chorei, assim, que eu falei, cara... E eu senti isso depois de novo com Godzilla Minus One, cara. O Recentemente, Minus One é bom demais. mas eu não é fiquei, bom, é. cara, que nível. Sim. E aí, vocês curtem? O Pacific Rim, o ou- Pacific Rim. Que O os Pacific extras... Rim, eu gosto muito do trabalho É que do tem muito Guilherme robô, Del né? Toro. Não é isso. Eu achei incrível a parte dos robôs. Achei foda. Eu não gostei muito da história. Achei a história um o filme- É porque clichêzão. é americano, não tem É. que ser Eu também, aquele o filme história, não não me pode pegou fazer por isso. diferente. A menina com problema com o pai, de novo, essa mas história e tal. Mas é legal ter um oriental, ele misturou. Então, é legal assim, o oriental, etnias. é legal o robô, Aham. os efeitos são demais. Eu acho que vale o ingresso, justificou. Você assistiu em 3D o na meu época, ingresso. vocês viram ou não? Não. Eu vi normal, não foi em 3D. Cara, Não, os efeitos valem o ingresso, entendeu? Tá pago, tá? Eu saí feliz do cinema. O Mas robô achei a andando história assim, fraca. Aquele. Enfim, no final, ela com o cara história? Você apoiando tem na que ver balsa. Você tem que ver só os robôs, a história é... Nesse ponto, fantástico. Mas nessa hora o Ricardo saiu da sala porque era um robô gigante. Ele falou, agora eu vou É. cortar. Cara, mas só tem robô e é lindo. Não, Você é curtiu, lindo. Adriano? É lindo. Você curtiu? Não, É eu gostei do lindo. filme, mas é igual a mesma sensação do Ricardo. O filme americano, ele não me pega. Eu falo, tá. É igual quando eu vou ver Marvel. Às vezes eu me sinto mal, eu queria estar nesse hype dos filmes da Marvel e da DC, mas eu assisto e falo, tá sim. bom. Pô, Mais um, né? Eu sei que é Eu- bom, mas não... Eu você acha Eu que a gente vivo é- repetindo isso. Meu sonho é ver um tokusatsu americano ou japonês, sei lá, que seja tratado como Tarantino fez Kill Bill. Esse é meu sonho, mantendo todos os clichês e fazendo algo sublime em cima disso. Kill Bill Ninguém é pesado. pra esse lado que eu Uma gostaria coisa de do ver. Tokusatsu Interessante. legal que os americanos fizeram é aquele episódio do South Park.
Tem Ah. a sátira do Ultraman. Ah, Só tem o Robert Smith do The Cure, não é ele que vira. Esse episódio é bom. É do Bárbara, né? Da Bárbara Streisand. Meninos, o Godzilla Minus One também, vocês... unanimidade. Fantástico. Fantástico. Muito bom. Cara, aquele final, né? Você sai da sala... Puta assim, história, caramba. né? Puta E é um história. filme político, assim, eu fiquei, como assim, mano? Não, e uma Ele ótima é uma crítica história. ali, né? Sim. Eu falei, nossa, cara, aos kamikazes lá na época, Sim, aquele... muito bom. O governo Mas- da época japonês, eu fiquei, Não, nossa, e uma que escolha cutuco. de ambientação e história. Então, tudo que faltou de história no Pacific Rim tem no Minus One. O Minus One é o pacote Não, completo. fala Tem isso. os efeitos e tem a história. Eu não vi o 2, é bom? Tem mais robô. Tá. Gente, ó, vocês vão me... Eu ia dar um Pacific Rim pra vocês, um de cada. Ah, eu fico feliz. Você vai ficar feliz, né? Você não... Não. Se você vender no Mercado Livre, você vai ver. Não. Eu ia te Vou arranjar uma vender fita no rara, não vou eBay. dar mais. Gente, ó, obrigado aqui. Eu vou abrir para as perguntas, tá? Levantem a mão aí já para eu... Legal, 2. Os meninos vão estar lá na mesa lá, tá? Vão lá. É que vocês já falaram tanto do livro que eu quis falar sobre mídia física, Claro, sobre... pô. Ótimo, até Cara, isso aqui é uma tese... Eu brinquei com o Ricardo lá no evento de Tokusatsu lá na Vila Mariana, no começo do ano. Eu falei, isso aqui é uma tese de doutorado do Jaspion. Né? E eu tô curioso com o do Jirai aqui. Eu perdi lá a pré-venda que vocês fizeram lá, o Catarse. Eu falei, Mas é seu. É seu. Agora é seu. Você já assistiu o Girar completo? Cara, na época, eu não lembro se completo, porque como passava... Eu estudava à tarde. Vocês lembram do apagão? Quem morava na Sim. periferia? Não, hoje você conta pra molecada, você não entende isso. Existia um racionamento de energia nos anos 90. Então, chegava à tarde, eles tiravam meia hora do dia pra desligar a luz. Aí você perdia. 1998. Né? Ah, tá, já é. E aí eu perdia cada coisa, cara. Perdi os animes. E era algumas regiões de São Paulo, acho. Eu lembro de né? leve Então, disso. tinha gente que assistia e não rolava nada, né? E eu perdia cada coisa. 98, 40% do país ficou sem luz por 18 horas. Olha. E o país só voltou totalmente online 4 dias depois. Ó, que doido, cara. 4 dias depois. Eu lembro até mais ou hoje. menos. Eu lembro. E o apagão aconteceu numa noite às 8h40. Não, mas esse que lembro. eu tô falando era de racionamento, rolava todo dia, Sempre tinha apagado. meia hora. E aí eu lembro que saía da escola e você tinha que ir no escuro. Um monte de molequinho, assim, ó que louco, anos 90 é foda, desculpa o palavrão, mas a gente saía sozinho no escuro, ia pra casa e perdia episódio de Yu Hakusho, de um monte de... Aí você chegava, às vezes, rolava um finalzinho, cara, assim, um pedacinho, dá pra assistir. Cara, é terrível. E ó, Cavaleiros, eu ia zoar o... Pode falar. Rapidinho, quando eu fiquei sabendo que Sailor Moon ia ter um ajuste de horário pra mais tarde, eu quase repeti de ano por causa Eu lembro desse disso. anime, cara. Porque passava 7 da manhã, não era uma coisa assim? Não, passava por volta de umas 6h30, 7 horas. Então. A Manchete teve a cachorragem de passar a reta final da série às quase 8 da noite. Eu tava... Só que era novela de alguém, né? E pior, eu tava insupletivo, cara. Não podia faltar aula de qualquer jeito. Aí a Manchete passou a reta final de celular. Ó, eu vou aproveitar e te passar pra você fazer a pergunta. Meninos, obrigado. Imagina, Valeu. Cavaleiros Valeu. envelheceu, desculpa. E o Yu Hakusho é muito Cavaleiros melhor. é legal, cara. Só que- Cavaleiros é teatro dramático, cara, é teatro que drama. grego. Mexicano, por isso que os Mas- mexicanos adoram Mas Cavaleiros. tem que gostar disso. É dramalhão. É dramalhão. A trilha sonora é sublime, né? É boa, boa sublime. pra caramba. Não, na época eu gostava. Uma vez eu cheguei, É meus primos mais lento. velhos, eu cheguei assim, pra assistir o resto do episódio, tá todo mundo chorando, cara. Os marmanjos. Zillion? Não, é que Zillion é uma geração antes, né? Então, É são antes do estouro texturas, do- são texturas diferentes, né? E comando do Obac. Nossa, eu gostava pra caramba, eu gostava muito. Sabe o que eu fiz com o meu primeiro real, quando mudou a moeda? Minha mãe deu uma moeda de R$1. Eu comprei um adesivo do Cavaleiro do Zodíaco, eu lembro até hoje. Olha aí, ó. Tá As histórias cuspindo de no velho. prato que Tô comeu. declarando minha idade. Ah, você tá com o microfone? Legal, cara. Por favor. Vai lá. Se apresenta, seu nome. Wagner Oliveira. Ricardo Cruz, muito obrigado por esse momento aqui fantástico contigo. Eu queria, na verdade, fazer um catálogo de perguntas aqui. Primeiro, você já viu uma série anterior à Patrine chamado Chicocana Pai Pai e Ipanema? Já. Não tudo, mas já assisti. Qual é a sua opinião rápida dessas séries?
Cara, eu gosto muito dessa linha Fushigi Comedy, né? Que começou de novo, assim, no começo dos anos 80, ali no comecinho, acho que com o Hachan, com o robô Hachan, e aí foi tendo... nos anos 80, o Tokusatsu, como eu disse, ele estava em baixa. Não tinha Ultraman, a Toei estava com muito menos séries do que ela tinha nos anos 70, o que sobrou foi Sentai. Aí, a partir do Gaban, eles conseguiram emplacar uma segunda linhagem, e o Fushigi Comedy nasce nessa época. Então, ela é importante, porque é um dos poucos Tokusatsu que tinha na TV essa linhagem, né, que é a malucada, né? Fushigi em japonês é curioso, bizarro. E tanto Patrine quanto Ipanema, Pai Pai, eles fazem parte desse subgênero. E eu gosto bastante. Eu vi pouca coisa, eu não tenho memória específica de nenhum episódio dessas duas séries, mas eu gosto do clima geral dessa subgênero aí. E levando, enriquecendo a papo de vocês, quando eu vi aquela bizarrice que eu até hoje tenho até um aneurisma quando eu lembro, aquele Super Human Samurai, eu corri atrás do original e descobri que tinha o Denko Shojin Gridman. Fiquei apaixonado no primeiro episódio do original. Queria saber se vocês já assistiram e qual a opinião de vocês. Eu assisti Superhuman Samurai, assisti Gridman também. Gridman é bem melhor. Superhuman Samurai acho que tem essa pegada aí, igual a primeira temporada do Power Rangers. É o Saved by the Bell com Tokusatsu, né? O galera do barulho. Mas fica completamente diferente ali o contexto da série, né? O menino que é o Superhuman Samurai, ele é até famoso, fez vários filmes lá nos Estados Unidos. Mas aí eu fico com a versão original japonesa, com certeza. Também. Agora, para ter um aneurisma, é os Jovens Tatuados de Beverly Hills. Né? Concordo. Esse aí esse é meio Lost Media, tem pouca dublagem disponível disso aí. Mas a dublagem era fantástica, né? Era o Wendel Bezerra, com o Hermes Baroli, com a Lucinha, que fazia a Sarah, com a Angélica, a voz do Cebolinha. É um dream team de dubladores que, infelizmente, foi desperdiçado numa porcaria de uma série. E o legal são as camadas. Você pensar que alguém pensou naquilo, o outro falou, isso é uma boa ideia, o outro falou, vamos filmar, tá aprovado, vamos gravar, e depois alguém no Brasil vai comprar e vai dublar. Deu certo, né? No final deu certo, né? Mas é muito ruim, cara. E uma última coisa, compartilhando um momento com vocês. Quando eu era mais novo, eu vi o Google Five, a série mais antiga. Na Band. Quando eu vi os heróis chamando a nave deles assim, eu tive engasguei o meu café da manhã quando eu vi a nave deles debaixo do estádio. Que perigo, né? Exatamente. Eu queria saber e sempre tá tendo jogo, né? O jogo tá sempre rolando. Exato, e queria saber qual outro momento do universo do Tokusatsu tiveram um impacto parecido com isso. Muitos. A primeira vez que eu assisti o episódio em que a Ramis entra na base dos Changeman e se sacrifica enlouquecida foi muito impactante, é muito bom. Isso é uma das coisas absurdamente boas de Tokusatsu. Esse momento dela ficando louca, quebrando e morrendo junto. A Missa Negra do Super G. Eu sou muito fã de Changeman, né? Eu gosto bem mais que de Jaspion. A Missa Negra do Giluki, com a Nana presa numa estrutura de acrílico aos gritos, e ele tentando extrair dela o poder, e com a cruz invertida, e aquele povo com um manto branco fazendo, sabe, dá muito medo aquilo, fantástico. Tantos. Mas você engasgou no bom sentido de Google Five, você gostou, tá? Eu pensei que você não tinha curtido o lance do estádio. Foi o que impactou, de tipo, que legal, que demais, tá? Saquei. E, aí tem um monte de história, tem a morte do Giban, você fala, ele não vai morrer. E o episódio já vem, né? A morte do Giban, você fala, vai nada. E aí quando você vê, caramba, tudo... Eu cheguei a discutir até com um pastor de igreja, falando que heróis não morrem. Como você não morre? O Giban. Aí no dia seguinte, a ressurreição do Giban, o Black morreu, né? É uma época que os heróis morriam bastante, né? O final do Flashman, eles indo embora, olhando ali Isso é ótimo também. Isso é ótimo. Nossa, é muito, muito, muito... O Metalder no final também, tendo que matar ele pra salvar. Nossa, é muitos momentos. Tem muitos momentos. E uma série, um momento que me emociona até hoje, quando o Changeman, tem uma espécie de segunda fase da vida deles, quando eles conseguem finalmente derrotar os monstros da Ramis, e tem aquela música maravilhosa, Forever Weekend. Nossa, é arrepiante até hoje essa música. É um dos melhores episódios da série, né? A superpotência. Oi, meu nome é Luke, do canal Luke Tiger.
É referente sobre os livros. Porque no primeiro livro do Jaspion, vocês tiveram uma certa dificuldade, porque por ser muito exclusivo. Vocês não tinham... Vocês chegaram na Toei e falaram, olha, a gente quer um material. Aí a Toei falou, não, a gente não tem acesso. As fotos eram dos produtores, eram dos fotógrafos. Das editoras, Isso. Aí vocês foram com o tempo. Com o Jiraiya também foi assim? Foi, mesma coisa. A Toei, ela tem um acervo de fotos oficiais e a gente não pode pegar, por exemplo, Terebi, livros japoneses e simplesmente escanear. Porque muitas das fotos que estão na Terebi são da Toei, porque a Toei também fornece. Mas os fotógrafos das respectivas revistas também estavam no set. Então, tem fotos ali e japonês leva tudo isso muito a sério, a ferro e fogo mesmo, sabe? Você não pode usar essas fotos. Então, mesma coisa, né, Adriano? Foi o mesmo processo. É que se a gente pegar o Jaspion e o Jiraiya, eles não foram séries que a Toei continuou ali trabalhando. Foram séries que ficaram ali. Então, o acervo não estava digitalizado. Então, a gente teve que pedir... Eles tinham o material deles, mas estava em cromo, tudo analógico. A gente teve que pagar, nos dois casos, tanto do Jaspion e do Jiraiya, para eles irem atrás desses cromos lá nos arquivos e digitalizarem esse material pra gente. Então, agora... Essas mais de 1.000 fotos que a gente recebeu nos dois casos, foi por conta desse processo, por conta das séries estarem paradas lá no Japão. Já no Black Kamen Rider, que é o nosso próximo livro, a gente achava que isso não ia acontecer e realmente não aconteceu. Tipo, levava meses para receber as imagens do Jaspion e do Jiraiya. Do Black Kamen Rider foi tipo dias depois. Chegou, porque é uma série que, bom, faz parte da franquia Kamen Rider. É uma franquia forte, né? Lá, e eles continuam lançando material. Então, com o Kamen Rider já chegou dias depois. Mas não é nenhuma dificuldade, é mais esse processo mesmo que a gente botou aí. Procura lá no fundo do baú, nos arquivos, para digitalizar pra gente. Porque Jiraiya e Jaspion são séries que não fizeram sucesso no Japão. Assim... Eles acharam estranho quando vocês ficaram pedindo isso? Não, porque eles já sabem que no Brasil é famoso. Forte. Sim. Agora, Jaspion foi uma série que não fez sucesso mesmo no Japão, né? Jiraiya, uma coisa meio estável. Não foi nem ali, nem aqui. Ô, Ricardo, o ator que fez o papel principal do Jaspion, né? Tem uma dificuldade de chegar nele, né? Eu fiquei procurando uma época no guia ali, eu falei, aí depois eu fui pesquisar. Ele tem um ranço, assim, né? Você tentou já falar com ele? Tentamos. Eu já falei com ele, já. No primeiro Anime Friends eu consegui falar com ele. Eu vi isso aí. Mas ele... Hoje em dia ele ia vir pro Brasil? Tava, tipo, marcado, assim? Tava, época, no primeiro, 2003. Ele tava bem afim. Animado e feliz, só que ele é instrutor de mergulho hoje em dia em Okinawa. Então, quando aqui é inverno, julho, lá é verão. E lá é onde está a alta temporada dele. Ele falou, cara, e a gente não tinha dinheiro para pagar cachê. Era o primeiro evento. Não tinha grana 2003, nem para... tudo ele era tinha que mato, vir sozinho de graça. Então não rolou, ele ficou triste, ele queria vir. Mas depois o tempo passou e alguma coisa mudou. Ele ele cortou relações com a indústria. Doido. Ele ia ver só um show business no geral. Exato. Não é nem com o Brasil, nem nada. Outro dia eu vi uma chamada, assim, algum brasileiro foi lá falar com ele, sai daqui. O Glauco, nosso amigo. Ah, sério? Eu acho que vocês. Não, é porque toda hora acho que vai alguém lá também encher o saco dele. Né? Ele tá já de tem saco outro que tem alguém lá, vou lá gritar na porta. Então acho que ele já deve falar. Teve gente que fez muito, muito desagradável, né? Gente que foi na porta da casa dele e ficou gritando, Dylion. Vergonhoso. Não se faz isso. Ele é aquele robô desgraçado, né? O Glauco, coitado, ele só falou com ele falou, você não tá vendo que eu tô ocupado? E foi embora, sabe assim? Então foi a interação. Mas assim, a gente não... Eu acho que tem um lado mítico, né? O ator do Jaspion não quer falar. E a gente já desencanou. Eu acho que assim, a gente não tem também interesse mais de falar com ele. Ele não quer. Eu percebi pelo livro. E ele não... E assim, ele faz falta até certo ponto. Também tem um lado que ele não faz falta, porque as outras entrevistas, todos falaram sobre ele. Conta como as era histórias o dele lá, histórias de bastidores. Pegadinhas que ele fazia e tudo. Então, a história dele tá aí. Sim. As pessoas estão junto. Eu percebi que vocês deram um jeito, cara. E ficou... eu acho que tem que respeitar o direito. Ele não quer falar, beleza. Tipo, isso. Tá não é o fim do mundo também. Não. Fizeram um puta livro legal e ele tá lá, né, querendo ou não. E aí, em contrapartida, no livro do Jiraiya, aí foi uma experiência completamente diferente pra gente, porque os Takumis, o Torra e o Manabu são muito gente boa e quiseram participar de tudo. Então a gente tem um depoimento do Tetsuzan,
que foi... Eu vou falar o nome dos personagens que eu acho que é mais fácil para as pessoas identificarem. Então a gente tem um depoimento do Tetsuzan, porque o Torra foi lá pedir. Então, o Ricardo foi pro Japão, foi visitar as locações com o Torra e o Manabu. E eles estão um tirando sarro do outro toda hora, ali tem amizade entre os dois. Então o Jiraiya vem com esse diferencial também. E a gente foi, já que a gente não conseguiu do Jasper, a gente deu 10 páginas do outro pro Torre e pro Manabu. Ficou muito legal. Bom dia, Olá. Ricardo, prazer em revê-lo. Novamente, Paulo Bianchi, do Jornal 1 TV Guarulhos, e cosplay também do Jiraiya com muita honra. Ricardo, uma pergunta, uma comparação e uma missão também, tá? Eu sou da época que ainda era National Kid, Kosuko Esper, o Gontobato, que é o Fantomas. O que você acha o Garou Makai? E o Monção Meirelles aqui, a gente perdeu, infelizmente, né, com o Toninho Grisser, né? Que é o cantor do Black Kamen Rider. Foi agora, né? O Toninho Gizzi que canta a música, a versão nacional do Kamen Rider Black, logo depois do falecimento do Anísio Melo, que canta a música do Dragon Ball, né? Que tristeza perder, né? O pessoal que fez parte aí do nosso universo. E das outras séries, qual que é a pergunta? Do comparado, que eu gosto muito, já acompanho, estou com 60 anos, acompanho desde o primeiro, que é o National Kid, Kosuko Esper, o Gontobato, que é o Fantôma. Esse é o Garou Makai, que ele parece parecido, meio Cavaleiro do Zodíaco e meio coisa de terror. O Garo, você tá falando, né? O Garo, ele é uma criação de muito êxito, né? Uma série que foi criada pelo Keita Memiya, que começou sua carreira aqui. Começou a carreira dele de designer de monstros no Jaspion. Ele fez algumas criaturas aqui, aí depois ele fez Spilvan, Giban. No Spilvan acho que ele faz todos os monstros. Então, um cara muito... A gente viu muita obra do Keita Memiya no Brasil. E ele criou a franquia Garo, que é bem longa e nunca parou, parece que tem produção até hoje. Eu não tive tanto contato com Garo. Você chegou a ver bastante coisa? Eu vi a primeira série só, eu também não tive muito contato. Eu nunca Sato vi. Até tem um filme, acho que Tem, é Red cara. Hacking, não é? Tem. Eu preciso um dia me jogar nisso aí. E eu fiz uma música pro Garo, né, junto com o Jan. Segunda abertura, eu compus e canto do Garo, mas nunca vi um episódio do que eu mesmo canto. Assim, é uma vergonha, né? Mas eu gosto muito dessas que você citou, mais antigas, né? Tanto o Fantomas, que era em animação, né? O Esper, que é uma loucura, né? Um garoto propaganda também, é uma série muito vinculada à marca também, e que se tornou um clássico. E que legal que você pegou muita coisa, né, cara? Pô, de Jiraiya, de Garo, a National Kid, cara. Você pegou o arco todo da cultura pop japonesa, né? Vingadores do Espaço. Você deve ter visto coisas que é Lost Media, né? Que é Ultra Kill, Agentes Fantasmas, coisas que não sobraram muito registro, né, cara? Que legal, muito legal. Um dia, eu acho que a Mozu é muito importante, né? A gente sempre fala isso, é muito importante todo mundo apoiar os projetos nossos no Catarse, porque a gente não é uma editora enorme, a gente não é uma editora, é uma companhia das letras, né? A gente fala com um nicho, e a gente gosta de estar nesse nicho. Aqui, ó, o evento, né, aqui, o Bazar, a gente quer estar presente nesses espaços, mas a gente depende muito da contrapartida dos fãs. Os fãs comparecendo, se a gente conseguir, porque ao mesmo tempo não deixa de ser um negócio, né? A gente precisa seguir as regras de um business para sobreviver e para conseguir lançar próximos produtos. Nosso grande objetivo é levar a palavra, né, para maior nome de pessoas, de modo que a gente tenha ali um número de apoiadores que sejam fiéis da editora, que comprem tudo que a gente lançar, porque aí a gente pode lançar tudo. Coisas do Esper, coisas dos Vingadores do Espaço. Eu quero fazer o visual definitivo do Machine Man, meu sonho. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu vivo do Atari. Também. É a maior fã viva de Hiroshi Watari. Lembrei, alguém de vocês já viram aquela versão filipina do Volts 5? Já. Eu não gosto muito, não. Eu acho meio ruim as atuações, mas a computação gráfica é fantástica. Não, e o jeito que eles reproduzem exatamente o anime é corajoso, inclusive. Tem 90 episódios, né? Agradecimentos de coração a todo mundo que veio. Meninos, agradecer de coração mesmo, sabe? Porque semana passada vocês estavam no Anime Friends, num evento imenso. Vocês estavam com o Jiraiya lá, o Manabu. Eu falei, mano, e vocês se disporam a vir aqui num evento menor, num evento naniquinho aqui mais, né, intimista.
E agradecer de coração mesmo. O Ricardo tá lá no Japão, toda hora eu vejo lá, falei, mano, e você veio aqui com o maior carinho, o Adriano saiu ontem também. do Japão. Vocês... Portal. Então, assim, muito obrigado de coração. Vocês estão sempre bem-vindos para voltar mais para frente quando lançar o próximo. Gente, obrigado, valeu! Obrigado, Obrigado, gente. obrigado pelo Valeu. espaço, obrigado, pessoal.